Então, pessoal, dando seguimento ao assunto de geopolítica nesse canal aqui, o nosso canal de geopolítica, onde eu trago assuntos extremamente interessantes para você que está estudando, querendo entender mais sobre o assunto de geopolítica. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico e é uma coisa que eu tenho analisado, são dados que eu tenho analisado e entendido há muitos anos que podem ser, o título desse vídeo já diz, as próximas guerras que vão acontecer no mundo. Isso mesmo. A guerra da Rússia e da Ucrânia e os outros conflitos que estão acontecendo, isso tem tudo a ver com isso que eu vou falar hoje nesse vídeo, que é, claro, uma análise 100% minha, 100% genuína, daquilo que eu venho desde 2014 estudando sobre economia e política no mundo inteiro, né? Ou seja, eu já estou mais de 10 anos aí pesquisando sobre esse assunto, catando informação aqui, informação ali. Hoje eu até faço cursos do FMI, do Banco Mundial, para saber mais sobre esses assuntos que são extremamente relevantes, né? E eu faço esse canal aqui de coração porque é um assunto que eu gosto, tenho muito interesse. Então, vamos direto para o assunto, né? Sem mais enrolação. Nesse vídeo, gente, eu quero trazer para vocês uma coisa aqui extremamente preocupante e que é um alerta, é um sinal de alerta para as guerras que vão acontecer no futuro e, infelizmente, eu quero dizer assim, ó, preste atenção que a coisa é bem grave. Eu não queria falar isso, mas, infelizmente, essas guerras que eu vou falar aqui vão acontecer e não tem como impedir que essas guerras aconteçam, certo? Porque é uma questão extremamente profunda. Nós estamos falando da destruição sistemática de países, de povos, certo? Eu acho que nós temos a ONU, nós temos vários órgãos internacionais, vou dar uma ajeitadinha na câmera aqui, nós temos a ONU, nós temos vários organismos internacionais que deveriam estar preocupados, cuidando com o que está acontecendo nos países, certo? O que está acontecendo com os povos dos países, que a coisa é muito grave. Então eu quero trazer para vocês aqui uma lista, né, de países que têm alto índice de emigração, ou seja, países onde as pessoas, os nativos, o cidadão nativo, não é aqueles que vêm, passam pelo país, estudam, saem, ou aqueles que conseguem uma cidadania e depois vão morar em outro país. Nada disso. Eu estou falando aqui a saída de cidadãos natos dos países e é um dado, gente, alarmante que está aumentando em vários países do mundo. A Europa é uma bomba relógio e eu vou explicar aqui em detalhes, inclusive, o motivo por que isso está acontecendo. Então, vamos começar a nossa lista aqui, ó. Eu já botei em ordem, né? O primeiro país, e eu vou também falar dos dados também, que você vai tomar um choque no que eu vou dizer sobre esses dados aqui. Tem muita informação nesse vídeo, assiste até o final, certo? Então, o primeiro país aqui da lista, né, no ranking é a Romênia. A Romênia, os números oficiais, né, tá marcando aqui, em média, 250, 270 mil pessoas por ano, cidadãos nativos do país, estão saindo do país. Gente, isso aí é o sinal vermelho para acontecer uma guerra. Isso é o sinal vermelho para acontecer uma guerra na Romênia, a qualquer momento pode estourar. Por quê? Porque se a população do país está saindo, ela não consegue sobreviver no próprio país. Certo? Vamos para aqui o próximo país. Depois eu vou falar das causas, né? Você vai ficar impressionado com o que eu vou dizer. Depois, Itália, 156 mil em média. 150, 160, 170 em média. Isso aqui é um dado de um ano só, né? Mas é isso aí. A média varia por ano na Itália. A Itália tem muitos problemas, não é mesmo? A gente sabe que o norte da Itália é desenvolvido, é industrializado, só que o resto da Itália não é. E o resto da Itália, muitas regiões vivem de turismo. E a gente sabe que onde entra o turismo, entra uma série de problemas também. Inclusive, os crimes organizados começam a se filtrar em regiões turísticas, né? Porque a população original vai indo embora, né? E não consegue mais empreender, né? E aí
o crime organizado vai tomando conta, né? Que, aliás, é o que está acontecendo no Brasil também. Próximo país aqui da lista, Polônia, né? 137 mil a 150 mil em média também. A Polônia, muita gente fala aí que é a nova potência da Europa, novo país conservador de direita, onde o woke não entrou, tudo mentira, tá? Tudo mentira. A Polônia está destruída, gente. Destruindo, perdendo um país pequeno, perdendo 150, 170 mil pessoas por ano. Esses países aqui que eu falei agora, Romênia, Itália, Polônia, tudo isso é sinal de que pode estourar uma guerra, tá? Ó, Bulgária, outro país, Bulgária, né? Outro país ali do sul do leste da Europa, né? 90 mil a cento e poucos mil por ano deixa o país. E é um país pequeno também. Você imagina só. Depois nós temos o Reino Unido, né? Mas o Reino Unido ele entra ele tem o mesmo problema que esses países. Aliás, todos têm o mesmo problema. Eu vou explicar no final, tá? Mas, claro, depois tem o Reino Unido com 70 e poucos. A diferença é que o Reino Unido é mais rico e tem uma moeda mais forte, né? A Espanha, 80 mil, né? Igual, mais ou menos o mesmo número que o Reino Unido. A Espanha, gente, tem um problema gravíssimo. As pessoas estão indo embora justamente para o Reino Unido, né? Justamente para a Irlanda, né? Espanhóis e portugueses também. Os portugueses também aqui, ó. O português, na verdade, assim, ó, gente, Portugal, eu sempre falo assim para vocês, parem de dizer que Portugal é um país maravilhoso de primeiro mundo, que não é. Portugal não tem mais cidadãos. Olha só, nessa lista aqui, Portugal aparece com 130 mil, né, saídas por ano. E aí, por que não está lá em cima da lista? Deveria estar lá em cima, né, em quarto e terceiro lugar. Por que não está? Porque a maioria dessas pessoas nem são residentes de Portugal. Portugal é um país completamente destruído, gente, que perdeu a população. E o Brasil, que é o filho de Portugal, está seguindo pelo mesmo caminho. Nós vamos chegar lá, presta atenção. Presta atenção que esse assunto é muito grave, né? Ó, depois nós temos a França, né? A França que coloca também. A França ele está contando, é que eu quero, nesse vídeo aqui, colocar somente aqueles cidadãos nativos, né? A França está incluindo tudo aqui e a Grécia vive um caos total também, né? Eles nem têm os dados, olha só a situação, nem tem os dados oficiais de quanta gente sai da Grécia. A gente não sabe, porque a Grécia, todo mundo sabe que ela faliu em 2010, naquela crise que deu, né? E nunca mais recuperou, né? E aqui na América, tirando os Estados Unidos e o Canadá, é óbvio que são dois países mais ricos, né? O México está com 180 a 200 mil pessoas que saem por ano e vão para os Estados Unidos, né? Bom, não precisa nem falar o México, não precisa nem falar, né? Os cartéis e coisa. Cuba, ó, Cuba, a microilha de Cuba está perdendo de 80 a 100 mil habitantes por ano, tá? Olha só. República Dominicana, também outro país maravilhoso, ali outra ilha maravilhosa, né? Ali 70 a 80 mil pessoas por ano, né? Tudo segue na mesma linha, né? Vamos ver. E o Brasil, essa é a parte mais engraçada, né? O Brasil aparece nessa lista com 30 mil, 30 mil, 30 mil. Brasil e El Salvador, olha só, que maravilha aí. Brasil e El Salvador só perdem 30 mil, né? El Salvador é pequenininho, né? Faz todo sentido dizer que ele perde uns 30 mil, uns 40, 50 mil. Mas o Brasil perde 30 mil só, números oficiais. Gente, agora eu vou entrar nessa questão. Se vocês acham que esses dados são realmente são assustadores, certo? Porque se a população nativa do país está indo embora, é sinal de que esse país está consumindo todos os recursos, certo? Está consumindo todos os recursos e vai estourar uma coisa ruim. E não é só uma troca política, e não é só uma troca, que o Brasil já está na Sexta República. Não vai ser só. Vai chegar um momento, gente, que o dinheiro vai acabar. Vai chegar um momento que o dinheiro vai acabar, como aconteceu na Venezuela.
Então eu posso dizer para vocês o seguinte: todos esses países que eu falei aqui para vocês são a Venezuela no futuro. A Venezuela é o país que deu o pontapé inicial a esse novo momento. Claro, eu não falei da Rússia aqui, né? Esses aí já estão para lá de Bagdá, né? Esses aí estão, né? A qualquer momento, bum, acaba tudo. Ah, gente, a Venezuela, o que aconteceu na Venezuela com o Chávez tomar o poder e tudo mais, agora a gente consegue perceber que esse fenômeno já estava acontecendo de forma mais lenta em outros países do mundo, incluindo os países aqui, é óbvio, e a gente está vendo na Europa também o mesmo fenômeno revolucionário acontecendo lentamente por debaixo dos panos. Em Portugal, na Espanha, Portugal já vem acontecendo há muito tempo. A diferença é que quem está na Europa consegue fugir para os outros países que são ricos, não é mesmo? Aí é muito fácil, o cara está lá em Portugal. A Espanha, o governo de Portugal e da Espanha só fazem porcaria, a população pega, vai embora para a Inglaterra, segue tudo normal, parece que está tudo normal. Porque a população daquele país está indo embora. Eu falei da Romênia, dos outros países, nem citei os outros, ó, a Bósnia e a, a, a Sérvia, esses outros países também. Então, a Bulgária, eu falei, né? Está ali entre os primeiros ali, né? Esses países têm o mesmo problema que eu vou explicar agora. Todos esses países têm o mesmo problema e vai acontecer guerras, ou guerras internacionais, ou guerra civil dentro desse país. Por quê? Calma que eu vou explicar agora. O que acontece é o seguinte: o século XX e o século XXI, que é o século que a gente vive, eles criaram uma narrativa de que, preste atenção que isso aqui é extremamente importante se você quer entender geopolítica. Todos esses países colocaram nas suas leis, colocaram nas suas constituições, que a prioridade do país agora seria a educação. A prioridade do país agora seria erradicar o analfabetismo. A prioridade do país agora seria formar as pessoas na faculdade. Eles colocaram isso como metas globais da ONU, certo? E a ONU tem culpa nisso, a ONU tem que assumir o erro. Vamos lá, ONU, né? Eu respeito demais a ONU, eu acho que a ONU não é o órgão mais importante, eu acho que o FMI e o Banco Mundial têm uma relevância maior do que a ONU hoje em dia, né? Porque eles trazem esses dados que são extremamente importantes. Não esses dados aí, mas eles exploram, né, o que acontece nos países e que os governos não mostram. É isso que o FMI e o Banco Mundial mostram. É por isso que o pessoal do Enéas e da esquerda, né, os nacionalistas do Enéas, da esquerda, não gostam do FMI, não gostam do Banco Mundial, porque eles mostram, né, o que está escondido debaixo, a sujeira debaixo do tapete. Então, voltando ao raciocínio aqui, como essa meta global que a ONU determinou e todos os países aceitaram, não, vamos erradicar o analfabetismo, porque o analfabetismo é o grande problema do mundo, não sei o quê, e para formar os jovens na faculdade. Aí o que acontece, gente? Pô, vamos pensar assim, ó, pensa. Se os governos estão gastando tanto dinheiro com a educação, e a gente sabe que o Brasil é o país que mais gasta dinheiro com a educação, se os governos começaram a gastar tanto dinheiro com a educação, isso começou a dar voto para os políticos, só que isso não se transformou na prática, isso não foi correspondido no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, não foi. E quem diz que foi é mentiroso. Tá? Quem diz que foi, que melhorou, é mentiroso. Tá? Quem fala é mentiroso. Quem concorda com essa mentira aí, que os governos do mundo inteiro espalhando essa mentira, de que diminuímos a taxa do analfabetismo, melhorou tudo. Vamos ser bem direto. O que aconteceu foi o seguinte, gente: a política carcomiu a capacidade empreendedora dos países. A política carcomiu, acabou com a capacidade empreendedora dos países. Olha, quem é que se lembra daquelas guerras lá que aconteceram no final da União Soviética, na Bósnia e Herzegovina?
na Sérvia, no Montenegro, essas separações, essas guerras que aconteceram lá na Croácia, né? Tudo isso vai voltar, gente. Tudo isso vai voltar por quê? Porque se tornaram independentes, só que a economia dos países não sai do buraco, porque tinha que acabar com o analfabetismo e gastar não sei quantos por cento, e tinham que ter os direitos sociais, e tem que ter isso, e tem que ter aquilo, tem aquele outro. Aí o que aconteceu? Eu poderia dizer que a ONU, que propôs isso aí, com certeza foi infiltrado por comunistas da União Soviética, da própria União Soviética. Porque na prática o que a gente vê é o seguinte, gente: a classe média empreendedora não tem bancada. A classe média empreendedora não tem político. Essas pessoas que estão sendo expulsas, a palavra é essa, expulsas dos países, são todos de classe média empreendedora. A grande maioria não é a fuga dos cérebros que a Globo vive falando: ai, se formaram na nossa universidade e estão indo para os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos não quer as pessoas que se formam aqui. É uma minoria, é um saco de gato, assim, ó, dá para contar numa caixa a quantidade de gente que os Estados Unidos quer. É uma caixinha desse tamanho, assim, ó, comparado à quantidade de gente que se forma nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai querer gente formada na faculdade do Brasil, a não ser em algumas pequenas áreas de tecnologia, e vai ser muito difícil entrar lá, vai ser muito difícil entrar lá. Os critérios são extremamente rigorosos, porque o próprio governo americano agora quer que os Estados Unidos contrate primeiro os americanos, para depois contratar os estrangeiros. Vocês acham mesmo, acreditam mesmo nessa bobagem da Rede Globo de fuga de cérebros? Não, gente, não é fuga de cérebros de faculdade que está acontecendo. Esses aí estão ficando aqui. Quem está indo embora é os empreendedores. É a parte da população que investe dinheiro do próprio bolso para fazer o seu negócio. Essas pessoas estão sendo escorraçadas desses países por causa dessa maluquice do diploma, da escola, do doutor, do não sei o que lá. E vai acontecer um monte de guerra. Ouça o que eu estou falando. Vai estourar guerra no mundo inteiro. Porque esse sistema educacional está sugando todos os recursos. Ó, quer ver como é fácil explicar isso? Quer ver? Eles gastam um monte para formar na escola, eles gastam um monte para formar na faculdade, depois a previdência. Quem é que vai pagar a previdência e a aposentadoria? E aí esse dinheiro vem do imposto de quem? De quem está empreendendo hoje. Do empreendedor que começou agora. Esse cara vai pagar a escolinha, vai pagar a faculdade e depois vai pagar o quê? A aposentadoria do doutor da faculdade. Olha só aí. Que coisa linda. Aí o que acontece quando o dinheiro acabar? Vai estourar uma guerra. Gente, nós estamos falando de uma coisa muito séria, muito grave. Infiltração de milícias, guerra urbana. Porque o dinheiro vai acabar. Olha o que aconteceu na Venezuela. Olha o que aconteceu no Haiti. Cuba ainda não caiu porque os Estados Unidos não quis, não é? Porque tem uma questão aí histórica, né? Olha os países da África. Infiltração com milícias armadas. Por quê? Porque o dinheiro do país acabou. E o Brasil está caminhando para o mesmo caminho. Entende? Nós somos a Venezuela amanhã. Esses países da Europa que eu citei aí são a Venezuela amanhã. Porque na Europa só não aconteceu nada agora, porque todo mundo está debaixo do guarda-chuva do euro, né? O euro é um guarda-chuva. E quem mantém o euro é a Alemanha. E quem ajuda a manter a economia da Inglaterra, desculpa, e quem ajuda a manter a economia da Europa funcionando mais ou menos é a Alemanha e a Inglaterra, que são os países mais fortes, mais industriais. Então, gente, a França também, né? A França também, esses três. Se amanhã acontecer qualquer coisa e o euro acabar na Europa, é isso que vai acontecer. Se amanhã a Alemanha disser assim: não, a gente quer a nossa própria moeda para valorizar o nosso dinheiro mais aqui, que a gente quer se fechar, poderia até se fechar entre os países ali da mesma língua, né? Criar uma moeda dos países da mesma língua ali, né? Alemanha, Suíça, Áustria,
talvez Holanda junto, não é a mesma língua, mas é bem próximo, né? Ou só esses, formar um bloco de países que têm indústria e que têm produtos de valor agregado, produtos de valor internacional, né, no mercado internacional, produtos que têm interesse, alto interesse por indústrias estratégicas. E aí, o que vai acontecer? O Portugal vai perder o euro, a Espanha vai perder o euro, porque agora a Alemanha e a Inglaterra estão salvando esses caras. Mas e quando não salvar mais? E se Portugal e Espanha são péssimos, imagina então os outros, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, todos esses outros países aí, sem a força do euro. Dá para entender, gente, que vai estourar uma coisa muito feia na Europa toda por causa dessa cultura do diploma e do gasto do dinheiro público. Eles estão expulsando os empreendedores do país. E aí, quando o dinheiro acabar, é o caos. É o caos total. Aqui na América do Sul, mesma coisa. É o mesmo padrão. São os mesmos padrões de pensamento nacionalista, esquerdista, ideológico, de gasto de dinheiro público, de gastar o dinheiro público, e esse gasto, aumento do gasto do dinheiro público é que vai melhorar o país. Eu quero terminar o vídeo falando que você não precisa ter dúvida de que, de fato, esses números são muito maiores. Pensa que o Brasil é só 30 mil, o Brasil chega a 200. Se na Romênia eles estão falando que é 200 que estão indo embora, então é 300. Se Portugal estão dizendo que é 120 que estão indo embora, então é 200, 300 também. É uma coisa terrível que está acontecendo e as pessoas não estão notando, né? Ninguém está percebendo isso aí. Expulso a população jovem e produtiva que tem a vontade de empreender no país, com um monte de taxa, imposto e não sei o quê, e soberania, a soberania do país acima de tudo, e vamos taxar, e vamos não sei o quê, e vamos botar lei, e vamos botar impedimento, não sei o que lá, as máfias dos políticos, que a gente está vendo agora que a política global se transformou numa máfia, certo? Se transformou numa máfia, e para tirar como? Só com uma guerra, só com uma intervenção de outro país para tirar aquela máfia. E a população vai indo embora, porque não consegue mais nada. Gente, é gravíssima a situação eu não queria falar isso, né, mas o mundo caminha para novas guerras, né? E a democracia, vamos encerrar assim, a democracia no papel é uma forma muito fácil do ditador implementar a ditadura é botar assim, ó, república democrática, país democrático, leis democráticas. O cara usa isso para implementar uma ditadura e para ninguém questionar. É isso que está acontecendo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, certo? Eu vou deixar aqui mais vídeos para você clicar e assistir sobre geopolítica, ter certeza que são todos excelentes, certo? Que eu preparo esse conteúdo com todo carinho e é um assunto que você não vai ver em outros canais, né? Só tem aqui. É uma análise única desse canal e assista os vídeos porque eles estão cheios de informação que eu fui buscar em tudo quanto é lugar. Nesses mais de 10 anos que eu estudo sobre esse assunto de política e economia, que é a tal da geopolítica do mundo hoje. Então, muito obrigado. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Deixa um like. Tchau.